O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, votou há pouco pela manutenção da delação que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, firmou com a Polícia Federal. O caso está sendo analisado no plenário virtual do Supremo e o julgamento terminará na sexta-feira. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questiona o acordo entre o ex-governador e a PF, além da legitimidade de delegados federais firmarem delações. Enquanto isso, a situação do ministro Dias Toffoli vai se complicando a cada nova revelação sobre a delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A Jovem Pan obteve um vídeo com trechos do depoimento de Cabral em que o político fluminense acusa o magistrado de ter recebido dinheiro para favorecer 2 prefeitos de municípios do estado do Rio na época em que atuava no Tribunal Superior Eleitoral. O caso foi revelado inicialmente pela revista Cruzoé e pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos assistir a um trecho. Então, por intermédio do José Luiz Solero, a prefeita Branca Mota também encontrou a solução para conquistar, com vantagens indevidas, o voto do ministro Dias Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral. Sendo que, nesse propósito, entrou o advogado Daniane, que é um advogado de Brasília, que atua muito no Tribunal Superior Eleitoral e que atuou aqui no estado do Rio de Janeiro e outras situações também. Esse advogado foi contratado e parte foi recebida por dentro, parte foi recebida por fora, em dinheiro vivo, foi R$1 milhão pago, o valor de R$1 milhão pagos a Antônio Dias Toffoli, por intermédio de José Luiz Solero e o advogado Daniane. Com isso, obteve-se o voto do ministro Dias Toffoli e salvou-se o mandato da prefeita Branca Mota de Bom Jesus, Itabapoana. 1 minuto para você, Fiuza. Olha, Vitor, é chocante, né? É chocante. Nós estamos aí diante de um relato, de um depoimento, primeiro, de um ex-governador de estado multicondenado, 300 anos. Ele precisa se salvar, ele precisa ver uma luz no fim do túnel e mentir nessa hora, ele não sai nunca mais. Então, isso é um ponto. Outro ponto é a especificidade do relato, porque ele está citando uma aliada, inclusive em outro trecho do vídeo, ele faz esse acréscimo de informação. Ele diz que é uma aliada política dele de 20 anos, uma pessoa que ele conhece muito bem, que estava, portanto, precisando se salvar de um possível impeachment, era no Tribunal Superior Eleitoral, e ele cita o intermediário, né? Inclusive em outros momentos ele também faz ricas referências a esse intermediário. Então, eu não sei, é evidente que a gente não pode assistir isso e sair com uma sentença, isso seria uma leviandade. Mas o que nós queremos ver, e aí a confirmação do voto do ministro Marco Aurélio, opinando que deve se dar sequência, é quem votar pela interrupção vai precisar ser muito eloquente, né? Nessa interrupção, senão vai parecer proteção, senão vai parecer cumplicidade, né? Porque essa questão processual, a Polícia Federal não poderia extrair a delação, não procede. Então, tudo bem, se algum ministro considera, o próprio Fachin, né, tem que trazer mais detalhes. Por quê? Onde é que está a falha? Onde é que está a falsa premissa? Onde é que está o vício, né, nesta prova aí, testemunhal sobre o possível ato de corrupção, né? Então, precisa ser muito eloquente. Senão, quem votar pela interrupção de uma investigação com esta potência aí de evidência estará dando um recado muito preocupante à sociedade sobre os princípios que esteja seguindo. Diga, Zé. Olha, é uma situação que deve ser analisada do ponto de vista legal. Nós estamos até ficando desacostumados de encarar o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e o intérprete do que diz ali a Carta Magna, né?
A delação premiada, ela é uma lei relativamente nova, né? A gente sabe aqui na experiência de que uma lei boa, usual, segura, é uma lei que passa por todas as instâncias. Congresso Nacional, né, aprovação na Câmara, Senado, sanção do presidente e depois na área jurídica, ou seja, Supremo Tribunal Federal. E esse caminho já foi cumprido. Supremo Tribunal Federal, no plenário, já analisou essa lei em pelo menos 2 oportunidades. Foram várias tangenciando, mas 2 de frente com esta lei. Uma ficou definido que o juiz, ou seja, os ministros do Supremo e os juízes em geral, né? A ideia é que essa lei se popularize pelo país. O juiz não entra no mérito da delação premiada. Quem é o dono da delação premiada é o Ministério Público e, no caso, a Polícia Federal, e cabe ao juiz, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal, chamar o delator, né, o colaborador da Justiça, e dizer: é de livre e espontânea vontade que você está fazendo esta colaboração com a Justiça? Se a resposta for sim, pronto, a Justiça não pode fazer nada. Esse era o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outro embate foi sobre se a Polícia Federal poderia fazer delação, e a resposta foi sim, já houve delação feita diretamente à Polícia Federal, exemplo Palocci. Então, assim, o Supremo tinha que seguir esse caminho da segurança jurídica, da jurisprudência e do entendimento de que na delação premiada vale o entendimento entre o delator e quem detém o monopólio da denúncia, que é o Ministério Público, e, no caso, a polícia, né? Neste caso aí, fica evidente que o delator, Sérgio Cabral, ele está de livre e espontânea vontade, até porque ele não tem absolutamente nada a perder. O próprio Supremo colocou um seguro de que as condenações não podem se basear exclusivamente nas falas dos delatores, ou seja, o delator indica o caminho da investigação e aí os investigadores definirão pontos ali onde buscar provas materiais, documentais e assim por diante. O ministro Edson Fachin seguiu essa lógica e aceitou a delação de Sérgio Cabral, feita com a Polícia Federal e rejeitada pelo Ministério Público. O Ministério Público entendeu que era uma delação que não deveria ser fechada, porque ele, condenado a mais de 300 anos de prisão, né, teria um custo muito grande de imagem da justiça vê-lo nas ruas ou libertar e tal. Ainda sigilo, ninguém sabe o que a Polícia Federal está dando em troca da delação. Pode ser o cumprimento de pena num local melhor, a gente não sabe ainda a extensão disso. E agora a gente vê o Supremo julgando de novo uma decisão que já foi tomada no plenário e presencial de que a delação é um instrumento, não significa condenação, mas é um instrumento da polícia e do Ministério Público. Depois os juízes vão julgar os processos com base no que foi retirado da delação. Aí fica evidente de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, está agindo de uma maneira diferente da jurisprudência, ou seja, contra a legislação que eles próprios endossaram.